Glória a Deus, boa noite, sejam bem-vindos. Pode acender as luzes, por favor. Vira para o seu irmão e fala: Deus tem grandes coisas para liberar na tua vida nesses dias, amém? Quero que você tenha convicção de que o ano não acabou e que Deus tem muito mais para fazer na sua vida, na sua família, no seu casamento. Se existe algum sonho, algum projeto, algo que ainda não se estabeleceu, querido, não desanima. Até o final desse ano eu tenho certeza que os céus podem se mover em teu favor, amém ou não? Quantos recebem isso? Deixa eu ver. Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Tiago. Privilégio enorme estar aqui com vocês. E eu quero poder ir para a nossa palavra, amém, nessa noite. Em nome de Jesus, quero orar com a igreja antes de iniciar. Se você puder fechar os teus olhos, inclinar sua cabeça por um momento, em reverência ao nosso Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto da família maravilhoso, que a tua presença possa ser real neste ambiente, ó Deus. Em nome de Jesus, traz, Deus dos céus, ó Pai, bênçãos, dádivas, que possam ser inseridas em nossas vidas. Nós estamos aqui para buscar o Senhor, a Tua face, a Tua presença, ó Deus. Que essa palavra seja uma palavra rema em nossos corações, que elas possam, em nome de Jesus, nos dar direções, nos fazer conhecer o Senhor, e que ela possa nos estabelecer em meio a todas as dificuldades que podem vir, porque o Senhor é poderoso e o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Nós confiamos em Ti, que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo a falar nessa noite. Abençoa as famílias, os casamentos, os filhos, aquele que chegou aqui hoje, que ele possa ser, em nome de Jesus, impactado pela Tua presença. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, nós estamos aí algumas semanas falando sobre a parábola dos talentos. E nós estamos tentando trazer uma identificação da revelação dessa parábola, da intenção de Deus, da direção do Senhor sobre aquilo que Ele quis nos ensinar e nos ensinou acerca desse texto tão maravilhoso. E fazendo assim um breve paralelo, nós falamos sobre que ela revela quem é Deus, a maneira que Deus age, e por último ela revela a intenção dos nossos corações. Se você for pegar todas as parábolas, tem pelo menos essas três direções. Falei sobre o filho pródigo, ele ter saído de casa e ter voltado. Ali o ensino é: quanto mais perto de Deus você estiver, mais protegido você estará. E quando você se distancia dele, sua vida entra em declínio. O mal estabelece, as dificuldades são acionadas, e você e eu, muitas vezes perdemos aquilo que Deus confiou a nós. Mas também mostra que Deus é um Deus generoso, perdoador, e que todas as vezes que nós nos arrependemos e voltamos para a presença dele, Ele nos abraça, Ele nos recepciona. E não nos recepciona de qualquer maneira, não. Deus sempre vai me recepcionar e recepcionar você e todo aquele que se aproximar dele, com festa, com alegria, com louvor, com uma expressão do amor que existe nele. Então isso manifesta o caráter de Deus. Deus não tem prazer em ver as nossas vidas não dando certo. Muitas pessoas que eu já atendi, conversei e converso ainda, elas falam assim: pastor, parece que quando eu me aproximei de Deus as coisas começaram a andar errado. Aí eu pergunto para elas: não, você está querendo dizer que quando você chegou perto de Deus a sua vida piorou? Não é isso. Eu falei: uai, porque a intenção e a vontade de Deus sempre foi que o homem fosse liderado através da obediência e do cuidado. Mas Deus também, dentro da parábola do filho pródigo, Ele ensina e Ele mostra que todos nós teremos autonomias para tomar decisões, e Deus respeita isso. Então eu quero que você olhe para o seu irmão e fale: Deus confiou a você talentos, dons e riquezas, e Ele sabe que você é competente para fazer isso ser multiplicado, isso ser transformado, e isso fazer com que Ele seja exaltado. Quem crê nisso, diga amém. Então essa é uma das expressões de Deus. Eu quero caminhar um pouco mais falando sobre
a palavra dos talentos, parábola dos talentos. E é interessante que, se nós não entendermos o princípio inicial, né, o que vem ali nos primeiros versículos, nós não vamos compreender o todo. Três coisas que são importantes dentro da parábola dos talentos primeiro, Deus ali ele mostra o princípio. O princípio não é o servo. O princípio não é o dinheiro, né? Que o talento é representação de dinheiro. Eu trouxe um estudo para vocês dizendo que um talento representava 15 anos de trabalho. 15 anos de trabalho. Mas Deus, o princípio não é o dinheiro. O princípio não é o servo. O princípio é a identificação de quem é o Senhor. Quem foi quem confiou. Porque tudo é do Senhor. E não dos servos, e não é o dinheiro, é o Senhor. A parábola dos talentos mostra de fato quem é o Senhor, dono de tudo. E quando nós temos esse entendimento, nós compreendemos que o foco ali não foi o que Deus confiou, mas através dessa disposição de Deus em confiar aos seus servos dons, recursos, família e tudo e qualquer situação que são inseridas em nossas vidas, Deus ali está olhando para nós e acreditando em nós de tal maneira que, se nós estivermos alinhados ao coração e ao propósito dele, nós sempre iremos fazer com que o que ele confia em minha vida e na sua possa engrandecer quem ele é em nós. Então a parábola ela traz esse foco, né? O foco é o Senhor de tudo. E muitas vezes tem gente que está preocupada, né? Às vezes chega na igreja, e quantas vezes eu também me pego fazendo isso. As pessoas chegam na igreja desesperadas, falando: meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Meu Deus, o que eu vou fazer com os meus filhos? Meu Deus, como que eu vou resolver e sanar esse problema financeiro? Como é que eu vou suprir minha casa? Como é que eu vou estabelecer minha empresa? E muitas pessoas entram nesse conflito, para com isso. Primeira coisa, tudo isso que está acontecendo não pertence a você e nem a mim. Porque se eu sou o Senhor daquilo que foi confiado a mim, eu tenho que ter em mim todas as respostas necessárias para fazer aquilo acontecer. Agora, quando eu pego tudo isso que eu estou vivendo e eu falo: não, calma aí, isso vem em segundo lugar, isso vai vir em terceiro lugar, isso vai vir em quarto, quinto, sexto, em 10º lugar, dentro das prioridades da minha vida, porque em primeiro lugar está aquele que me mantém, em primeiro lugar está aquele que me fortalece, em primeiro lugar está aquele que é dono de tudo, em primeiro lugar na minha vida está aquele no qual a resposta que eu preciso virá dele, e quando ele abrir a boca, todas as segundas, terceiras, quarta, quinta, centésimas próximas opções se tornarão muitas vezes insignificantes ao todo, porque se ele me estabelece, eu reconheço quem ele é, eu tenho tudo o que eu preciso para fazer todas as outras coisas se submeter a ele, e da mesma forma me abençoar. Quantos estão entendendo isso? Quando você reconhece que é Deus, Ele é o dono de tudo, Ele é o dono da sua família, Ele é o dono do seu casamento, Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono da sua saúde, Ele é o dono das suas riquezas, Ele é o dono do seu desenvolvimento empresarial. Pastor, mas sou eu quem desenvolvo. É verdade. Mas a própria parábola, no seu final, ela diz que tudo que Deus confiou aos servos, no final Ele vai buscar uma explicação de tudo, uma prestação de contas. Então, se eu preciso prestar contas da minha vida, de tudo que eu fiz nos dias no qual Ele me confiou, isso indica que eu não sou dono de fato, mas que eu estou sendo um administrador das dádivas. E sendo um administrador das dádivas, eu preciso olhar para aquele que é dono e perguntar: eu estou fazendo e vivendo, executando da maneira que o Senhor quer? Porque se eu estiver, eu tenho certeza que tudo vai bem, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Os meus olhos muitas vezes não vê a saída, mas se eu estou fazendo a vontade de Deus, ainda que necessite de mais um dia, ainda que eu estiver no último momento, eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre, e esse milagre é tudo o que eu preciso para que Ele seja engrandecido nessa minha crise. Então Deus, Ele é o dono do todo.
E quando nós começamos a colocar as prioridades, Deus é prioridade principal. E quando eu falo sobre Deus, queridos, estou falando do fato de você vir à igreja. Quando nós saímos das nossas casas e nos deslocamos até a igreja, nós estamos vindo para engrandecer o Senhor em unidade, em comunhão. Nós estamos aqui fazendo um culto a Deus, nós estamos engrandecendo Ele pela expressão de quem nós somos. Você vem à igreja, você está dizendo a expressão da criação, aquilo que Ele criou em você, precisa louvar ao Criador. E da mesma forma Ele é tão generoso que quando eu venho na casa dEle, eu não saio como cheguei. Eu tenho que sair daqui melhor, eu tenho que sair daqui mais cheio, eu saio daqui mais abastecido, eu saio daqui mais fortalecido, porque todas as vezes que eu me aproximo de Deus, Ele não me permite ser o mesmo, porque Deus está em constante desenvolvimento em mim. Ele está desenvolvendo em mim e em todos a nossa melhor versão. Por isso que eu falo para todos aqueles, o melhor lugar para você estar é o lugar onde Deus vai ser exaltado. E onde você estiver, engrandeça o nome dEle, reconheça os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não é assim que diz lá em Provérbios capítulo 3? Provérbios capítulo 3 fala muito sobre isso. E então eu tenho voltado aos meus olhos a origem prioritária, querido. E o desafio hoje, nós, igreja do Riacho, é desenvolver esse olhar. Deus é prioridade. Olha para a sua vida, em quantos momentos você removeu Ele da prioridade e aquilo não foi consistente. E quando você pensou, falou, opa, calma aí, eu estou lutando para todos os lados, mas não estou honrando aquele que deve ser honrado. E você inseriu Ele no projeto, no casamento, na família, em qualquer área que seja. As coisas parecem que deu uma equilibrada. E a tendência não é só equilibrar, a tendência é ir para cima. A tendência é romper. A tendência é todo o tempo você ir para um novo nível. Porque Deus sabe a capacidade de cada um de nós. E interessante que quando nós falamos sobre origem, sobre princípios, sobre primórdios, vou dizer assim, um texto que salta aos meus olhos é Gênesis, capítulo 1, ali nos primeiros versículos. Depois você pode parar um tempo em casa e estudar sobre isso. Todas as vezes que você lê o Gênesis ali no início, você vê assim que Deus se manifesta como Deus, sim ou não? E Deus disse, e haja luz, e a luz veio, e Deus disse, e tudo que Deus ia falando, toda vez Deus disse algo, aquilo se construiu, aquilo se consolidou. Mas quando Deus criou o homem, descansou, após isso você vê a expressão da Bíblia, eu não sei se você já teve essa curiosidade, mas após a criação de tudo, e Deus criar o homem, Deus se manifesta, Deus aparece após aquilo, dizendo assim, e o Senhor Deus fez algo, e o Senhor Deus se moveu, e o Senhor Deus falou. Por que isso? Porque quando a representação é Deus criador. Quando ele falava ali, e Deus disse, não, Deus criador executou algo. Mas quando se manifesta ali o Senhor Deus, é porque Ele é o Deus de algo que Ele criou. Nós somos servos de Deus. E quando fala o Senhor Deus, isso quer dizer que nós estamos submetidos a um senhorio. Ele é o Senhor de tudo e nós somos a criação daquele que fez todas as coisas. Então quando se manifesta ali o Senhor Deus, isso quer dizer que tudo que Deus criou tem um propósito. O Senhor Deus criou, e nós como servos de Deus precisamos entender qual é o sentido daquilo que Ele criou e confiou a nós, para que aquele que criou todas as coisas possa validar o que está sendo feito sobre as nossas vidas, amém ou não? Coloca a mão no teu coração e fala, Deus, valida no meu coração se as minhas intenções estão de acordo com aquilo que o Senhor confiou a mim, porque Ele é o Senhor, querido, Ele é o Senhor Criador. O desejo dEle é que tudo aquilo que Ele criou e confiou pudesse ir para frente. Então as parábolas falam muito sobre isso, né? E uma das coisas que rompeu esse nível, esse relacionamento, foi o pecado, né? Trouxe ali, desconfigurou o projeto, mas Deus à frente faz com que o projeto
se alinhe, né? Enviando Jesus. Jesus se entrega, se sacrifica, e ali é estabelecido uma nova aliança, um novo comprometimento. E hoje, ainda dentro da parábola, eu quero falar muito sobre isso, e eu quero falar hoje sobre os servos da parábola. Eu conversei um pouco sobre Deus, a intenção, a vontade, o que Ele expressava, mas eu quero falar um pouco sobre os servos do Deus Criador, né? Os servos daquele que é dono de tudo. Porque na parábola você vê que Deus, Ele sempre é movido por um propósito. Entenda algo de uma vez por todas: Deus não se move pela necessidade humana, Deus não se move por um desejo humano, Deus não se move por uma intenção humana, Deus se move através de um propósito. Qual é o propósito dentro daquela situação? Deus se move. Deus se move na vida de uma pessoa se o propósito for se estabelecer, for para frente. Pode ser que às vezes, quando uma pessoa ela infelizmente vem a ir, né, sair deste mundo e ir para o mundo espiritual, né, vai a óbito, o propósito daquela vida se estabeleceu. É difícil falar sobre isso, mas ao mesmo tempo isso precisa trazer no meu coração e no seu um tipo de aconchego, sabendo que se Deus é dono de tudo e o propósito dele não se perde, existem coisas que eu e você não vamos entender, mas se está dentro do propósito de Deus, nós precisamos confiar que aquilo foi a vontade dele, se estabeleceu. Para o humano finito, carnal, reduzido em sabedoria, nós humanos que não temos nós não temos como mensurar todo o poderio de Deus, isso fica muito difícil muitas de entender. Mas quando nós compreendemos que o nosso Deus é infinito em glória, em amor, em misericórdia, em graça, em tudo que pode existir, nós começamos a inserir na Bíblia ali, colocar o nosso coração e saber o seguinte: se está escrito, se Deus profetizou, se Deus falou, vai acontecer, ainda que eu não compreenda como, mas se Deus diz, falou, isso vai se executar, e um dia isso será revelado para nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, ali no finalzinho, diz que hoje nós enxergamos, né, como algo ainda embaçado, mas um dia virá aquele que trará a revelação de todas as coisas. Quando ele fala sobre o amor e tudo, e aí ele expressa isso. Então Deus está apostando em mim e em você. Tudo que Deus ele faz debaixo de um propósito, e esse propósito sempre está alinhado à confiança. Deus estabelece um propósito e Ele confia que aquele propósito vai ser executado, Ele confia que aquilo vai ser feito, Ele confia que aquilo vai ser desenvolvido. E falando sobre os servos, eu quero abrir em Mateus 25 com vocês, e eu quero ler a partir do versículo 15. Mateus 25, verso 15 diz assim: a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. Então, fica explícito aqui que Deus, Ele aposta em nós. Eu e você, nós somos acreditados por Ele. Pastor, eu cheguei aqui na casa de Deus, eu estou muitas vezes aqui acompanhando pela internet, e eu me sinto desacreditado da vida, né? As pessoas me põem para baixo, a minha família não acredita em mim, eu mesmo não confio em mim, eu não sei o que fazer. Eu quero te dar uma dica: pare de buscar a aceitação do seu redor, e comece a buscar a aceitação do seu interior, do Espírito Santo que habita dentro de você. Porque Deus confia em cada um de nós e Ele acredita em nós. E se Deus, Ele é o nosso maior acreditador, nós precisamos gerar na nossa mente, no nosso coração e na nossa vida, que se Deus confia e acredita em mim, eu tenho tudo o que eu preciso para vencer na minha vida. Eu tenho tudo o que eu preciso para ir além dos meus limites. Eu tenho tudo o que eu preciso para fazer com que o que confiou a mim seja executado da melhor forma. Porque uma pessoa que às vezes não consegue, ela não sabe quem ela é, ela não vai ter autoridade para falar para você quem você é. Agora, uma pessoa que sabe quem Deus é e quem Deus é na vida dela, essa pessoa
poderá com certeza te dar um caminho para que a tua vida possa ir de encontro àquilo que Deus confiou à tua vida, amém ou não? Por isso que quase todo mundo aqui tem um líder, quase todo mundo aqui tem um pastor, quase todo mundo aqui tem um irmão de fé, que acredita nele, acredita em Deus e vai te ajudar a você a romper os limites e não viver uma vida desacreditada, mas uma vida que confia no Senhor de todas as coisas. Amém, igreja? Então Deus, Ele aposta em nós, Deus está resgatando em cada um de nós a imagem e semelhança do que foi corrompido. Em todo o tempo, quando Ele confia aos seus servos os talentos, aqui você consegue compreender, fica explícito. Eu não sei se você tem essa dimensão, mas fazendo a leitura aqui, você consegue compreender que Deus, Ele confiou a cada um conforme a sua capacidade. E não só conforme a sua capacidade, mas conforme a sua confiança. E fica explícito que Deus, quando confiou um talento àquele um servo, fica explícito que Deus tinha uma confiança nele, mas que ele não era aquele mais confiável. Tanto é que ele não confiou muitas coisas, porque, querendo ou não, isso infelizmente é humano, vou dizer assim. Aquele que mais tem, mais será confiado. Porque ele executa, ele faz com fidelidade, ele faz com honra. E muitas vezes aquele que tem uma coisa só para confiar, para ser confiado, muitas vezes mostra que não é digno de confiança, porque se tem uma só situação para exercer, nem aquela uma só ele exerce. E às vezes nós ficamos bicudo com Deus, né? Porque confiou a Ele 5 e a mim somente 1. E a gente entra naquele pacto de mediocridade, né? Poxa, Deus acredita mais nele do que em mim. Não, querido. Deus confia a cada um porque Ele conhece a capacidade e disposição de todos. E aqueles que confiam em Deus e valorizam 100% o que Deus confia a Ele. Se for se for meio, se for 1/3, mas faz para Deus, faz com toda intensidade. Deus está provando o meu coração e o seu, falando o seguinte: Ele está sendo fiel no pouco. Não tem problema não, eu vou colocar ele no meio, na maior altura, porque eu sei que conforme a fidelidade e confiança que ele foi exercendo diante de mim, eu posso colocar qualquer coisa na vida dele que ele não vai se corromper. Agora, o que tem um talento aqui, ele não valorizou, né? Aquele único desafio que ele tinha, ele mostrou aquilo que ficaria aparente, mas mesmo assim Deus confiou, porque Ele sabia, pode mudar. Vira para o seu irmão e fala: não existe nada na sua vida que não possa ser mudada, moldada, transformada, porque Deus é um Deus infinito, e Ele confia em você. Agora a pergunta é: você confia nele? Porque se eu confio em Deus, eu sei que aquilo, mesmo sendo pouco aos meus olhos, eu preciso fazer com 100% da minha intensidade, porque não é para homens, é para Ele, e a confiança dele não vai se perder, desprender de mim. Então, quando ele chama na Bíblia, você vê assim que falar sobre o Senhor, né? Falar sobre o Senhor de tudo, falar sobre os seus servos, o menor que o Senhor tem, né? O menor que Ele libera, Ele sempre confia, independente da grandeza. E foi assim, é assim em muitos textos da Bíblia. Você vê que Deus, Ele sempre chama uma pessoa, e essa pessoa se vê menor do que o propósito, e não está errado. Quando Ele chama Moisés, você vai liberar aí 5 milhões de escravos, vai liderar e levá-los para a terra que eu prometi. Moisés fica em crise, ele questiona, falando: meu Deus, eu não sei se eu sou capaz, manda outro, né? Eu não sei falar, porque ele vê que um propósito sempre é maior. E o propósito sempre vai ser maior do que as nossas próprias vidas. A missão tem que ser completada. Ele chama Gideão, e Gideão a mesma coisa, escondido: eu sou o menor da minha tribo, eu sou o menor de toda a casa. E Deus, Ele fala assim: sim, é por esse coração que eu quero te chamar. Porque se você se enxerga como menor, você não vai depender das suas habilidades, você vai depender de mim. E se você depende de mim, você vai ter todas as habilidades necessárias para fazer com que a missão seja completada. Porque a maior pobreza que existe na vida de um homem é ele confiar 100% nele e não confiar em Deus. A vida é muito grande para vivê-la sem um propósito, querido.
A vida é muito extensa, ela é muito preciosa para viver sem um propósito. Conversa com pessoas que chegaram no fim das suas vidas. Muitas delas no final falam: poxa, se eu pudesse, eu teria feito tantas coisas como, fala comigo, diferente. E grandes daquelas, porque não viveram um propósito, não desempenharam um propósito, elas chegam no fim da vida e vê que não viveram tudo que deveriam ter vivido. Mas conversa com uma pessoa que está indo, cumprindo o propósito, o final da vida dela, e ela já estabeleceu, já formou uma próxima geração, seus filhos já estão encaminhados, seu casamento foi sempre para a glória de Deus, o recurso era importante para se manter a família, algo prazeroso, mas aquilo não se tornou um Deus, mas se tornou um servo para ele. Ele chega no fim e fala: combati o bom combate, finalizei a carreira, estou bem, chegou a minha hora, Deus, me recebe nos teus braços, porque aqui eu fiz tudo que deveria fazer, eu tenho agora que estar ao seu leito, tenho que estar debaixo do seu aconchego, eu quero estar debaixo das suas asas. Você vê que até a ida para a eternidade dessa pessoa é diferente, porque ela não viveu uma vida vazia, ela viveu uma vida cheia de propósito. E Deus, ele tem essa intenção para nós. E hoje eu quero, dentro desse esboço completo, falar sobre as 3 características dos servos, e que nós precisamos identificá-las em nós, para que possamos realmente viver uma vida que glorifique o Senhor. Não faz sentido, querido, só fazer as coisas por fazer. Nós precisamos fazer com entendimento, e aquele entendimento sempre direcionar a glória para o nosso Senhor, para o Senhor da criação. E 3 coisas importantes que nós vimos dentro desse texto que eu acabei de ler, da parábola dos talentos, aqui no versículo 15, primeira coisa que Deus, ele deixa explícito, ele chama cada um conforme a sua capacidade. Ele não coloca na vida de cada um algo que ela não consiga carregar, algo que ela não consiga executar, algo que ela não consiga fazer. Deus sabe a intensidade que você pode fazer as coisas. Deus sabe a capacidade que Ele confiou a mim. Deus olha para a minha vida e para a sua, e Ele sabe quando nós estamos dando 10%, 20%, 30% ou menos de 100%, Ele sabe que nós podemos mais, porque Ele chama cada um conforme a sua capacidade. Aquilo que você está passando e enfrentando não é maior do que o teu Deus. Ele sabe que você tem capacidade de buscá-lo intensamente e ter força necessária para vencer o que você está enfrentando. Quero ouvir um amém? Ele te capacitou. Então, primeiro aqui ele chama conforme a sua capacidade, sua própria capacidade. Ele nos conhece e sabe o que somos capazes de suportar. Isso envolve o meu nível de entrega, maturidade, aprendizado e disposição. O que Deus confia e conforme a sua capacidade entra nesse rol de aprendizado, maturidade, do quanto eu sei. Eu não posso pegar uma criança aqui agora e perguntar para ela fazer uma equação. Eu não posso pegar um jovem de 5 anos aqui, mais ou menos, 7, e fazer uma equação com ele e falar: responda para mim essa equação, qual é a raiz quadrada de tanto, nananã. E ela não souber, eu não posso validar a vida dela por não saber explicar aquela equação, até porque ela não tem ainda a maturidade suficiente, ela não teve o ensino, o desenvolvimento, ela ainda não aprendeu sobre aquilo. Como é que eu vou reprovar uma pessoa que não passou por esse processo? Não posso, não é justo. Da mesma forma que Deus entende isso, e Ele coloca na minha vida e na sua conforme isso. Qual é o meu nível de maturidade? Qual é o meu nível de entrega? Qual é o meu nível de responsabilidade, de resposta? Qual é o meu nível de prestação de contas? E qual é o meu nível de confiança e confiabilidade entre Deus e mim, e entre eu e as outras pessoas? Então, o primeiro nível que Deus nicha aqui, que Deus utiliza, as 3 distinções Ele chama conforme a sua capacidade e disposição. Segunda, conforme a sua confiabilidade. Entre os 3, cada um recebeu quantidades diferentes. Como eu falei, isso fica bem claro. O que recebeu menos era o menos confiável, mas era confiável. Era o menos, mas era. Deus desafiou e falou assim: as decisões, as escolhas, a maneira que ele lida no dia a dia, tudo me diz que ele não vai fazer. Mas como eu sou Deus e eu acredito e eu confio, eu vou confiar um só, que não é maior do que ele pode suportar. E eu
E eu acredito que vai ser bem feito. Deus, Ele é o maior incentivador do homem, querido. Mesmo sabendo as nossas debilidades, fraquezas, dificuldades, entre tantas outras situações que muitas vezes nos deixam aprisionados, mesmo assim Ele confia que o amanhã vai ser melhor do que o hoje, amém ou não? Ele olha para a nossa vida, não no que estamos vivendo hoje, mas nas decisões que vamos tomar hoje para viver o que Ele preparou amanhã. Deus não nos enxerga como estamos, Deus nos enxerga como nós nos encontraremos se buscarmos a Ele. E aquele com talento, infelizmente, não desprendeu e não acreditava em Deus, no senhorio poderoso, e não confiou a Ele mesmo a capacidade de mostrar que Ele era realmente capaz de multiplicar aquilo que foi confiado. E dentro desse entendimento, é importante, uma coisa que me impressiona muito, porque falando sobre confiança, sobre confiabilidade, eu olho o quanto que Deus confia no homem. Quando Ele confia Jesus Cristo a um casal de adolescentes para cuidar dele. Deus confiou a Maria, né? José e Maria, seu filho Jesus. E Ele de fato confiou que aqueles dois faria com que o projeto, o propósito, a direção fosse cumprida. E eu vou entrar no último ponto para que você entenda como que foi cumprido. Mas me impressiona que Deus, dentro da sua grandeza, Ele olhou um casal de adolescentes, 16, 17 anos, os estudos dizem em média, e Ele confiou a coisa mais preciosa do universo, Jesus, e confiou que aqueles dois tinham a capacidade de cuidar. E Deus não confiou de mentirinha, né? Não sei nem se eu uso esse termo, mas Deus não confiou ali desconfiando deles. Não, Deus confiou de verdade. Tanto é que quando Herodes decidiu e deu um decreto para assassinar todas as crianças de até tantos meses, agora me falha a memória, mas num determinado mês de nascimento, o anjo visita os dois e falou: foge, sai daqui agora e vá para longe, vai para o deserto e fique lá até eu falar. Porque Jesus não estava ali excluído da maldade humana. É errado eu e você lermos a Bíblia e falar assim: Jesus era o protegido e só aconteceu porque ele era ali ungido, protegido, e se não fosse Deus ali protegendo, nada teria se cumprido. Não, irmão. Jesus padeceu e passou por tudo aquilo que eu e você enfrentamos hoje, porque senão a vitória dele não seria validada. Ele só tem autoridade para falar para mim e para você que somos capazes de vencer o mal, a morte, a tentação, as propostas, todas as necessidades humanas, físicas, emocionais e até mesmo ser supridos espirituais, financeiramente, porque o mesmo viveu debaixo de uma palavra e executou em obediência e fidelidade, dentro da confiabilidade de Deus, e ele não retrocedeu em nenhuma das suas escolhas. E ele venceu como homem e foi glorificado como Deus. Ele foi gerido, foi transformado através de cada decisão e foi exaltado acima de todas as coisas, os céus, terra, abaixo da terra. Por quê? Porque ele teve a mesma opção de um homem, mas ele decidiu permanecer pela vontade de Deus. E Deus confia seu filho a um casal de adolescentes, porque ele confiava. Minha pergunta é: você que tem filhos, você confiaria seu filho a qualquer pessoa? Creio que não. Se eu vou perguntar aqui, você vai tirar uma férias aí de 3 meses, amém? Tudo pago, você vai para algum lugar longe, mas só pode ser você e sua esposa. Você teria coragem de confiar seus filhos a qualquer pessoa? Para ficar 3 meses fora? Tenho certeza que não. Eu não confio o meu nem alguns minutos. Por quê? Porque eu sei que ele é um bem que Deus confiou a mim e precisa ser bem cuidado, precisa ser bem supervisionado, treinado. Os nossos filhos, querido, é um treinamento. Os nossos filhos repetem aquilo que nós fazemos. Os nossos filhos replicam aquilo que somos. Os nossos filhos manifestam e transformam em suas vidas aquilo que foi adquirida daquele que é do princípio, aquele que executou a vinda dele, vou dizer assim. Deus em primeiro momento, mas os pais.
O fracasso, muitas vezes, em algumas áreas da vida dos filhos, nem sempre é dele. Pode ter tido uma invertida de uma falta de habilidade nossa, e que nós precisamos aprender. Faça uma avaliação. Eu não sei qual a maneira que você lida com seus filhos, também não quero entrar nisso sendo invasivo, mas quando seu filho já tiver entendimento das coisas, pergunta para ele: como é que está sendo o papai durante a semana? Como é que você vê o papai, a mamãe? A gente tem tempo de qualidade? Faça essas perguntas assim, às vezes pontuais, em alguns períodos, né? Sem pressionar. Escute dele, dela, da família, como tem sido tempo de qualidade, tempo de envolvimento, relacionamento. O que ele vai te falar? E seja um pai, uma mãe, uma família que realmente ouça, escute e ouça, né? Escuta e ouça, dê atenção e vê aquilo, e olha para a sua vida e realmente tente enxergar se realmente falta aquilo, ou se realmente é um excesso e ele não está percebendo, ou faça mais de forma didática. Comece a falar sobre aquilo. Filho, hoje é o dia da família, porque às vezes ele não sabe que tem dia da família. O que é o dia da família? É o dia em que só sai papai, mamãe e o filho, para a gente fazer coisas da família. Ah, que legal, então o dia da família é toda quarta-feira. Ah, glória a Deus. Papai, terça-feira ele vai falar: e aí, hoje, quarta-feira é dia da família, o que nós vamos fazer? Nicolândia? Não sei. Ele vai te instruir alguma coisa, mas é melhor você dar ouvido a eles, para que você possa entender a intenção do coração e dê tempo de você direcionar, do que um dia você ter que ouvir as intenções do coração dele por terceiros. Porque às vezes ele aparenta ser algo que ele não é, e lá fora ele manifesta e mostra para as pessoas quem de fato ele é. Não deixe, não perca para depois tentar correr atrás. E invista 100% enquanto está sobre o seu olhar, para que quando ele estiver fora do seu grau de visão, ele possa manifestar aquilo que foi enraizado nele, através dos princípios e valores que veio de Deus e da palavra do Senhor. Amém? Quantos creem nisso? Diga amém. Terceiro e último ponto: Deus confiou cada um segundo a sua fidelidade. Capacidade, confiabilidade, fidelidade. E aí entra muitas vezes um conflito na sua mente. Mas confiabilidade não é a mesma coisa que fidelidade? Não. Confiabilidade fala sobre a intenção. Fidelidade diz sobre a execução daquilo que foi passado. A maneira que eu executei foi da forma que eu recebi, ou a maneira que eu executei foi da maneira que eu achei que melhor seria? Os três, pega o esboço dos três. O que recebeu 5, fez o quê? Fala comigo, multiplicou. O que recebeu 2 fez o quê? E o que fez 1? Enterrou. Ele teve uma ideia melhor. Ele teve uma ideia fora do contexto que foi passado. Ou seja, ele foi acreditado e confiado, mas ele foi reprovado na sua fidelidade. A fidelidade dele não estava em conformidade com o que foi transferido, mas estava sobre aquilo que ele imaginava que seria bom. E quem anda com Deus, querido, nós que andamos com Deus, nós precisamos realmente pedir a revelação da vontade dele, aquilo que nós estamos vivendo. Será que eu estou sendo fiel a Deus de verdade? Será que eu sou confiável e realmente fiel ao que Deus passa a mim? Ou eu não executo aquilo que Deus fala? Deus fala comigo que eu tenho que mudar, que eu tenho que pedir perdão, que eu tenho que transformar algo, desenvolver alguma coisa, e eu não faço. Eu fico procrastinando, eu fico inventando, eu fico manipulando, eu fico arrumando argumentos para não fazer, para não servir, para não executar. Como que está o meu nível de fidelidade? Porque a nossa fidelidade, ela está relacionada às nossas ações. Ninguém fala que é fiel. Por mais que você fale que você é fiel, o que prova a sua fidelidade são as suas execuções. É quando você tem a oportunidade de ser ou de fazer algo, e você tem uma referência. Você fala assim: eu não vou entrar nesse rolo financeiro, porque isso quebra a minha fidelidade, isso rompe com os meus princípios. Você está sendo fiel àquilo que você acredita.
Eu não vou trair a minha família com outra família, arrumar uma outra família, uma outra pessoa, um outro marido, outra esposa, sei lá, alguma outra aventura. Aventura é para adolescente. Não, você é casado, você tem maturidade. Saia desse ambiente. Você não rompe isso porque você é fiel ao princípio. Você é fiel ao que você acredita, o que foi confiado e o que foi liberado. Então a fidelidade não está naquilo que eu digo, a fidelidade está naquilo que eu faço, naquilo que eu executo, naquele meu estilo de vida. E o último não foi fiel. E a parábola ela fala, né, sobre ser fiel, fala que o reino de Deus, ele é uma extensão da minha fidelidade. O reino de Deus, ele vai ser liberado sobre a minha vida se eu for fiel. Aquele que perseverar até o fim será salvo, não é assim que a palavra de Deus diz? Vamos mudar esse perseverar, aquele que for fiel a Deus até o fim, este será salvo. Isso muda muito, né, o grau de responsabilidade. Eu preciso ser fiel ao meu Senhor. Eu preciso ser fiel ao que Deus confiou. São 3 distinções fantásticas que cada um de nós precisamos ter em nós. E cada talento confiado não foi para permanecer da mesma forma. O fiel, ele entende o propósito e ele executa. Quando Deus voltou, Senhor, está aqui os 5 talentos. Eu consegui mais 5. E eu te entrego os 10. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra para a alegria, para o festejo do seu Senhor. Ele traz para perto aquele que não se ausenta da presença. Olha que coisa. O que tinha 2, está aqui os 2. O Senhor me confiou, está aqui mais 2. Servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Foste fiel com a sua família. Foste fiel com o emprego que eu te dei. Foste fiel com a empresa que eu abri para você. Foste fiel com a vida que eu te dei. Foste fiel com a saúde que eu te confiei. Foste fiel com os filhos que eu te confiei. Quando nós colocamos essa mudança, que é uma confiança de Deus, nós damos mais valor. Pessoas que descredibilizam a vida é porque acham que a vida é dela e ela quer tirar de qualquer custo. Não faça isso. A vida não é minha, não é sua. Aquele que deu é o único que pode remover no tempo da execução plena do propósito. Eu finalizo falando que Deus, além da fidelidade, deixa eu só concluir isso aqui, permanece da mesma forma. Deus não confia a fidelidade dele nas mãos daquele que não valoriza, né? Fidelidade não está relacionado a não perder somente o que Deus confiou, mas fidelidade está em multiplicar o que Deus confiou. E Deus confiou tudo em nossas mãos e nos deu autonomia. Quero dar aqui um esboço do que eu vou tentar construir futuramente dentro da igreja. 5 autonomias que todos nós precisamos ter e multiplicar em nossas famílias. Primeiro, autonomia financeira, autonomia emocional, autonomia familiar, autonomia espiritual e autonomia ministerial. Pastor, o que isso quer dizer? Vou falar sobre uma autonomia espiritual. A criança, você ensina que ela deve buscar a Deus. A criança, você incentiva. Ela ainda não tem autonomia espiritual, ela é ensinada, ela é direcionada, ela é incentivada. Tanto é que nós temos uma salinha na igreja justamente para desenvolver esses atributos, essas autonomias nos nossos filhos. A criança, você precisa trazê-la e falar, vamos orar agora? E a gente ora. Filhos, senta aí, nós vamos ler a Bíblia junto. São para criança. Mas quando você tem uma autonomia espiritual,
ninguém precisa ficar te cobrando para você fazer algo que você já sabe que deveria fazer. Isso é autonomia. E Deus, Ele tem essa autonomia liberada sobre todas as nossas vidas, amém? Que você possa guardar esses atributos, intenções e se manter fiel. Porque tudo é dele, se tudo é dele, precisa ser devolvido, não só da mesma forma que foi entregue. Você já percebeu que não é isso o projeto. O projeto é ser entregue mais do que Ele confiou a nós. E assim seja nas nossas vidas daqui para frente, em todas as áreas, no nome de Jesus, amém? Você que crê nisso, dê uma forte salva de palmas a Ele. Glória a Deus. Deixa eu orar com você, meu Deus, em nome de Jesus. Nós recebemos hoje de uma palavra no nosso coração. Gera, Deus, em nós, principalmente a capacidade de ser fiel. O Senhor confiou conforme capacidade, o Senhor confiou conforme a confiabilidade, e o Senhor gerou e confiou a nós porque somos fiéis. Nos ensina a andar em fidelidade, em aliança, em tudo. Guarda a tua igreja, Deus, de todo intento, de toda vontade humana, necessidade humana, e possa inserir todos que aqui estão debaixo de um propósito. Porque nós sabemos que o mundo espiritual não é movido através da nossa necessidade. Ele é movido através do propósito. E aquele que chegou hoje sem saber qual é o seu propósito, ó Deus, que o Senhor gerencia isso agora no seu espírito. Gerencia isso na sua alma. E que toda mente cativa, mente perturbada, toda seta que encontrou um espaço no coração, meu Deus, toda palavra mentirosa que se fidelizou em nossas emoções, que elas percam força agora. E que nós possamos voltar ao princípio de tudo, do Senhor Deus, o Senhor da criação. E que tudo o que foi criado por Ti esteja submetido à nossa habilidade. Porque nós somos seus filhos. Guarda cada um, é o que eu te peço em nome de Jesus. Querido, debaixo dessa palavra, isso, só checando aqui se não fez antes. Eu quero te convidar hoje a você exercer fidelidade. Olha que coisa. Não basta você dizer que é fiel. A fidelidade não está nos lábios, a fidelidade está nas ações. E nossa fidelidade, ela está demonstrada quando eu realmente confio em Deus em tudo. E aquilo que Deus planta em você, aquilo que Deus confia financeiramente nas tuas mãos, Ele crê que você é fiel para devolver a Ele, ao reino, à casa dEle, para que aquilo se expanda. Eu não vou pregar sobre dízimos e ofertas, mas eu quero que você entenda algo. O dízimo é a representação da fidelidade. Só é dizimista quem é fiel. E a oferta é uma expressão da sua gratidão. Só é ofertante quem sabe que Deus é generoso, que Deus é gracioso e que eu preciso exercer gratidão. Debaixo dessa palavra eu quero te desafiar. Seja um dizimista fiel, seja um ofertante fiel e esteja alinhado num ambiente onde Deus passa e desprende todas as bênçãos em sua vida, amém? Aqui do meu lado direito com o nosso missionário Marcos, você vai entregar o seu dízimo. Aqui do meu lado esquerdo com a nossa missionária Claudete, você vai entregar a sua oferta. Receba a unção desses queridos e fique à vontade para você fazer as suas ofertas. Você que está em casa, nesse momento a nossa equipe já colocou para você a tecnologia para você poder também fazer sua oferta. Fique à vontade, tem 2 QR Codes, faça a sua oferta e manda o comprovante para o seu líder. Pode passar para mim ou para algum dos administradores da igreja, para que nós possamos guiar esse recurso para a obra, para a casa de Deus, amém? Pode trazer, venha com fé, venha cheio de Deus, cheio de esperança, cheio de vontade de abençoar e ser abençoado, em nome de Jesus. Pode vir. Eu quero viver algo novo, faz o coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
convidar você a se colocar de pé, por gentileza. Estenda sua mão direita para cá, nós já encerramos. E eu quero que você ore comigo, fala assim: Senhor Jesus, que cada dízimo, cada oferta seja para estabelecer o teu reino sobre essa terra. Multiplica 100 vezes mais em nossas vidas, nas nossas famílias e em tudo que nós estamos inseridos, e que em todo tempo o Senhor seja exaltado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Ele, bem forte. Pode sair. Coloca a mão no teu coração, repete comigo, fala: Senhor Jesus, nesta noite eu ouvi tua palavra, recebi em meu coração e eu te aceito como único, suficiente Senhor e Salvador. Perdoa todos os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, me dê salvação. Amém? Tem alguém que está visitando pela primeira vez? Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Mais alguém? Glória a Deus. No finalzinho, se vocês puderem, deixa eu ver aqui Claudete, venha cá, mulher de Deus, por favor. Essa querida, você tem que subir aqui para eles te ver. Mulher de Deus abençoada. Ela vai estar no cantinho ali, ela vai entregar um presente nosso para vocês. E pegar também o seu pedido de oração, se vocês permitirem, tá bom? Só estou mostrando aqui essa mulher de Deus abençoada. Vai estar bem ali do nosso lado esquerdo. Não deixe de ir lá, é muito importante, tá bom? Deus abençoe vocês, obrigado. Igreja, estenda sua mão para frente. Os nossos obreiros, missionários que estão disponíveis, fiquem aqui na frente para ungir a igreja. Antes de você ir embora, eu quero que você receba uma unção sobre as suas mãos, e você vai tocar essa unção no lugar onde precisa haver um mover. Se for na sua saúde, você vai tocar. Se for lá na sua casa, você vai ungir sua porta. Se for uma manifestação financeira, você vai ungir sua carteira de trabalho, seu contrato social, a prova de concurso que você vai fazer. Seja em qualquer área, manifesta o poder de Deus e o dom, amém? Meu Deus, eu abençoo a igreja, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti, e que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele acampe os anjos dEle ao teu redor, te protegendo, te guiando. Estamos encerrados, receba uma unção, e que você vá para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Amo vocês, até os próximos.